Bom, Vanessa, agora você vai falar sobre a cidade de Santana de Parnaíba, é isso? Isso, nós estamos com o prefeito de Santana de Parnaíba, o Elvis César, que vai falar um pouquinho sobre as ações da cidade, né, nessa questão do combate ao coronavírus. Hoje a cidade, segundo os últimos dados, está com 79 casos notificados, 8 casos confirmados e 11 descartados, né? E o prefeito lançou um canal de inteligência artificial que realiza consultas, né? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar com o Elvis, né? Elvis, boa tarde, tudo bem com o senhor, prefeito? Boa tarde, Vanessa. Tudo bem, graças a Deus. Bastante apreensivo e cansado em decorrência de todo esse estado de pandemia, mas está tudo bem. Muito obrigado. A gente até acabou falando boa tarde, mas já é boa noite, né, prefeito? A gente está no estúdio aqui desde de manhã também, a gente acaba meio que ficando perdido no horário, né, de que horário que é, se já é à noite, se já ainda é à tarde. Mas vamos lá para as perguntas. Prefeito, como eu falei anteriormente, o senhor lançou aí um canal de inteligência artificial para a realização de consultas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa ferramenta e como que ela vai ser utilizada, né, nesse momento tão aí difícil das cidades da região, esse combate ao vírus, né, que está causando aí algumas mortes no estado de São Paulo. Olha, Vanessa, na verdade nós abrimos dois viés de tecnologia. Um é um canal de inteligência artificial que se chama ANA, até pelo nome da cidade, Santana. Esse canal de inteligência artificial, ele é locado no nosso site e só hoje ele fez 800 atendimentos. Ele é um canal que responde à população dentro do site Santana de Parnaíba, tudo junto, minúsculo, .sp.gov.br, onde a população de Santana de Parnaíba e qualquer outra população que se quiser conhecer tudo a respeito do coronavírus, ela saberá. Bem como ela saberá sintomas, unidades de saúde, horários de funcionamento, telefones, estratégias da saúde pública, enfim, tudo correlacionado ao Covid-19. Hoje nós conversamos com outros dois prefeitos que fazem parte do CIOET, que é o consórcio que o senhor preside, e todos falam da dificuldade que está sendo enfrentar esse adversário invisível. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho como que está sendo enfrentar essa questão do coronavírus na cidade e quais ações estão sendo adotadas, além desse canal de inteligência, para ajudar a população a enfrentar esse momento de dificuldade. Esse canal de inteligência artificial, ele é um dos instrumentos tecnológicos que nós adotamos aqui na cidade, e o mais efetivo e uma quebra do paradigma e uma inovação muito, muito boa para a humanidade é a telemedicina, que nós estamos fazendo por meio da consulta online. A telemedicina, ela foi autorizada na semana passada pelo Conselho Regional de Medicina. Isso nos proporcionou o seguinte: nós temos uma central onde médicos fazem videoconferência e consultas com cidadãos da cidade. E só hoje nós fizemos 48 consultas por meio de videoconferência. E como isso procede? O cidadão da casa dele ou de onde ele esteja faz um chamado, esse chamado entra na linha de espera da sala de atendimento médico. Quando o médico disponibiliza, ele liga em poucos minutos para essa pessoa, faz uma videoconferência com ela e uma consulta integral com a paciente, resultando no final, se há necessidade de um atendimento específico numa unidade de urgência ou emergência, se há um atendimento menos rigoroso que pode se dar na atenção básica, ou se aquela consulta já é resolutiva e resolve o procedimento. Com isso a gente ganha a possibilidade dos médicos que têm mais de 60 anos trabalharem por videoconferência, ganhamos o deslocamento desnecessário dos cidadãos parnaibanos, bem como a celeridade no atendimento e
evitamos a aglomeração em todas as unidades de urgência e emergência, sem contar os EPIs, máscaras, álcool gel e tantas outras coisas que estamos gastando muito. E o grau de satisfação da população é maior que 90%. Prefeito, eu vi que o senhor também adotou uma série de medidas, né? A desinfecção das áreas onde tem aglomeração de pessoas, que infelizmente tem pessoas que não podem trabalhar home office, então ainda precisam se deslocar. Então eu tenho visto que o senhor tem feito a desinfecção em terminais, rodoviários e outros locais públicos. Como que está funcionando esse serviço? É a maior dificuldade no momento na cidade fazer esse trabalho ou tem alguma outra área que está sendo mais difícil? Não, a desinfecção ela está ocorrendo de uma forma prioritária nos lugares de coletividade que dizem respeito ao transporte coletivo e nas unidades de saúde. As principais desinfecções que estão ocorrendo são todos os abrigos de ônibus da cidade, bem como a rodoviária central, e também o Hospital Santa Ana, o Pronto-Socorro Infantil, a UPA e outras unidades que fazem atendimento ao público com bastante quantidade durante o dia. Esse processo é bastante importante porque qualquer vida do vírus na entrada dessas unidades automaticamente é eliminado com essa lavagem com cândida. Nós fazemos uma aplicação de cloro na água não potável e ela proporciona uma água sanitária que higieniza e desinfecta todos os ambientes. Essa é uma medida muito importante. Nós estamos fazendo outras medidas, nós paramos a atenção básica da cidade e temos 13 unidades de saúde atendendo justamente o coronavírus. Assim, nós estamos podendo proporcionar, porque Santana de Parnaíba foi a primeira cidade, uma das primeiras do estado de São Paulo, ter um caso positivo do coronavírus. Hoje, infelizmente, nós já confirmamos 9 casos, onde um deles é uma médica da nossa rede e também 9 outros 8 são moradores de Santana de Parnaíba, em especial dos bairros de Alphaville. O que a gente está fazendo para combater isso? Nós estamos criando um hospital, uma extensão, um hospital de leitos com 50 novos leitos que visam atender a alta complexidade, ou seja, a gente vai ter respiradores, ventiladores e monitores cardíacos nesses leitos. Nós estamos tendo uma dificuldade gigantesca para que nós possamos comprar ventiladores. Esses ventiladores foram confiscados pelo governo federal, ou melhor, eles foram todos proibidos à venda, a não ser para o governo federal. A nossa preocupação, hoje entramos com uma medida liminar na Justiça Federal, visando a compra o rompimento desse confisco pelo governo federal e para que nós possamos comprar os ventiladores das empresas que fazem. Em Jaguará do Sul, que é o nosso fornecedor, nós temos 7 que há 30 dias atrás foram requisitados e estão parados para entrega. Então, isso, de uma certa forma, o governo federal, pensando em agir para todos, tem prejudicado aqui, sobretudo nossa região. Hoje eu fiz uma videoconferência entre 7 prefeitos da nossa região. Essa videoconferência pôde culminar que nós temos cerca de 300 ventiladores na região oeste. Isso é um número muito pequeno, e por isso é imprescindível o achatamento da curva, ou seja, o retardo da contaminação desse vírus para com os nossos cidadãos. Caso contrário, os cidadãos de alto risco, cidadãos que necessitarão de um leito de UTI ou semi-UTI, nós não teremos ventiladores suficientes para atender a demanda e assim teremos dificuldade de salvar vidas.
E, prefeito, o senhor está falando dessa questão do orçamento, do orçamento não, da dificuldade de fazer a aquisição do respirador, e aí eu te pergunto com relação ao orçamento, tá? Como que está sendo trabalhar o orçamento da cidade para fazer a aquisição desses materiais que não estavam previstos no orçamento deste ano? O senhor está conseguindo fazer isso com o seu orçamento? Está precisando dos recursos federais e estaduais? O João Dória até liberou recursos para algumas cidades. Santana de Parnaíba vai ser beneficiada? As cidades que foram, salvo engano, são 218 milhões de reais para as 80 cidades de São Paulo, que tem mais de 100 mil habitantes. A estratégia é uma estratégia bastante lúcida do governador, visto que as cidades com mais de 100 mil habitantes são as cidades que têm estrutura para abrirem e conservarem e manutenirem a maior número de leitos. Essa ajuda ela precisa efetivamente para cidades que têm melhores condições. Qual é a estratégia? Que essas cidades possam abrir tantos leitos quantos forem necessários, visando o aumento rápido e efetivo de leitos no estado de São Paulo. A estratégia do governador foi uma estratégia bastante lúcida e nós ainda nós temos uma demanda ainda. Eu falei com o governador por WhatsApp, falei com o vice-governador por telefone e expliquei para eles que o caso da região oeste, ele é mais simples ainda. O que nós necessitaríamos são os ventiladores, os respiradores. Se fosse nos dado ventiladores, por exemplo, para o município de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e até outros municípios, nós conseguiríamos abrir 200 novos leitos com respiradores e monitores cardíacos. Entende? Com pouco recurso, a gente conseguiria abrir, aumentar a demanda de UTIs e leitos semi-UTIs na nossa região de uma forma muito eficaz. Isso está sendo estudado, a gente precisa romper essa barreira. Como eu lhe disse, eu entrei com uma ação pedindo liminar, uma tutela antecipada na Justiça Federal, para romper esse decreto do Ministério da Saúde que confiscou todos os respiradores do país para que fossem vendidos diretamente para a União. Volto a ressaltar, a ideia é boa, mas ela tem as exceções que trazem prejuízo. A lentidão em chegar esses respiradores, sobretudo em São Paulo, que é o epicentro da doença no nosso país, pode culminar num atraso da preparação dos leitos para quando a crise estiver no seu pico máximo aqui em São Paulo. Prefeito, o senhor falou do pico máximo da doença, né, em São Paulo. E aí, recentemente, teve toda a polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o senhor usou as redes sociais para falar que nós temos que respeitá-lo, ele é o presidente, mas que não concorda com a questão da quarentena. Qual a recomendação que o senhor faz hoje para a população de Santana de Parnaíba? É de respeitar a quarentena? Porque a gente já viu bastante pessoas na rua, bastante carros circulando. A quarentena é necessária? É necessária, é indispensável a quarentena, pelo menos até mais uma semana, para que a gente possa analisar caso a caso, dia a dia, o comportamento da contaminação comunitária do vírus, para que a gente possa achatar cada vez mais a curva. E o que é achatamento da curva? É retardar o maior número de pessoas e atrasando essa contaminação, e as pessoas que ficarem doentes, nós termos leitos para salvar a vida delas. O presidente Bolsonaro é o nosso presidente, merece respeito, mas eu discordo do posicionamento dele. A gente não pode priorizar a economia. Nós tivemos o anúncio do prefeito de Milão, se eu não me engano ontem, que falou que quando ele impulsionou Milão para que Milão não parasse a economia, ele se arrepende amargamente, porque Milão e toda a região, aquela região da Itália, está pagando com vidas. Então, o que eu entendo é melhor a gente contar desempregados ou algumas situações, é melhor do que a gente contar falecidos.
Então, é claro que a gente tem todo o respeito, toda a importância dos empregos, todas as necessidades. Hoje teve um pacote bom do governo federal em socorro das pequenas e microempresas. Esse pacote visa em 2 meses não ocorrer demissões, vai ter uma carência de 6 meses, o parcelamento do pagamento desse empréstimo, que vai ser direto com as instituições financeiras, será em até 36 meses. O depósito será feito diretamente na conta do empregado. Então, isso vai nos dar um respiro, né, para aqueles que aderirem. Mas o que eu vejo é o seguinte: a quarentena, o isolamento, a quarentena, ela é indispensável para nós paulistas. Porque, caso contrário, nós vamos ter uma contaminação comunitária em massa e não vamos ter leitos de UTIs de forma alguma. Veja bem, Osasco tem 850 mil pessoas, não é isso? E tem 50 respiradores. O que ocorre? Totalmente, por mais que o prefeito tenha se esforçado, por mais que a saúde tenha se esforçado, o número de leitos é muito baixo, não só em Osasco, como em todas as cidades. Todas as cidades. Prefeito, eu queria que o senhor falasse mais 2 coisinhas aqui, mais 2 temas com a gente. Primeiro, eu queria que o senhor falasse sobre a vacinação, como que está sendo a campanha de vacinação na cidade, e depois que o senhor falasse da sua live, né? O senhor sempre está fazendo lives, passando todas as informações da cidade, para a população da cidade, desculpa, e parece que a live de hoje o senhor não vai realizar, né, às 18 horas. Hoje na verdade, eu posso, não sei se é perceptível, mas eu estou extremamente cansado e temos várias informações positivas e negativas e orientações, mas o pessoal quer que eu faça a live, mas eu tô me preparando aqui. A live virou um canal muito importante, já falamos com mais de 1 milhão de pessoas por meio, temos mais de 1 milhão de acessos por meio da live. A gente conseguiu concentrar e orientar toda a nossa cidade pelas mídias sociais. Isso foi muito importante, inclusive para a estratégia de vacinação, que foi um sucesso. Hoje nós vacinamos 4.200 pessoas em Santana de Parnaíba e não tivemos nenhuma aglomeração, vários pontos de drive-thru, 14 pontos de aplicação de vacina. Foi um grande sucesso. O Ministério tem nos mandado as vacinas em doses menores, porque eles estão fabricando e encaminhando para nós, mas eu peço para que não só em Parnaíba, mas em todas as cidades, as pessoas tenham cuidado. Hoje também eu fiz uma reunião com os prefeitos do Cioeste. Nós vamos padronizar todas as ações, sobretudo no que diz respeito da quarentena, todos os comércios que poderão ser abertos. Nós teremos um pronunciamento no domingo e faremos assim uma uniformidade de condutas visando nos proteger da melhor forma possível e pegando os melhores exemplos de cada cidade para colocarmos em prática. Eu falei às 18 horas, mas o senhor faz a live no período da noite, né, prefeito? Só para aproveitar essa deixa que o senhor falou, sobre esse pronunciamento no domingo, né? Ele será feito através da internet, cada prefeito fará o seu, ou o senhor vai fazer em nome de todos os prefeitos do Cioeste? Não. Eu falei em nome dos prefeitos, mas, assim, em nome do consórcio também, mas cada prefeito fará o seu. O povo das respectivas cidades querem ouvir o seu prefeito e é o líder de cada cidade que deve se manifestar. Nesse comunicado, vocês já vão dizer quais comércios que poderão ou não abrir, né? Seria isso? Isso. É mais ou menos o padrão do decreto federal. O que deve alterar é o comércio de materiais de construção. Lotéricas já estão abertas na minha cidade, enfim, igrejas estão abertas, mas não podem cultuar ou fazer missas.
mais ou menos o que a gente já tem programado, nós vamos uniformizar então em toda a região oeste. Só não abririam mesmo, então, comércios que poderiam ter uma aglomeração muito grande de pessoas, né? Restaurantes, não, isso permaneceriam isso. fechados. Os comércios não essenciais, eles não abrirão, ressalvado esses que a gente mencionou aí, que no caso de Santana de Parnaíba, só o comércio de materiais de construção. Tá ok, prefeito. Eu agradeço a sua participação. Sei que o senhor está trabalhando bastante esses últimos dias. Agradeço aí por o senhor ter parado um pouquinho aí da sua agenda para ter falado aqui em primeira mão com o Giro Play dessas novidades aí de Santana de Parnaíba. Muito obrigado. Deus abençoe vocês por tudo que vocês também têm feito, informando o povo. Deus abençoe todos os ouvintes do Jornal Giro. E muito obrigado por tudo. Boa noite.